Bem-vindos! Mais um bate-papo sobre despertar. Mais um bate-papo, tem bastante coisa sobre despertar ainda. Ecos e reverberações, né? Aquelas coisas que ficam soando lá no fundo, assim. O próprio eco, né? A gente ouve algumas coisas lá no final, vem surgindo. Essas coisas, esses ecos, essas reverberações, assim como outras tantas ligadas ao despertar, ocorrem antes do despertar. Não são exclusividade do despertar, né? Mas, quando a gente está desperto, nós precisamos olhar para elas de uma maneira diferente. Nós precisamos acolher, principalmente. Quando a gente está no sono, quando a gente está, né, num nível de despertar muito baixo, a gente não percebe. Aquilo vem e passa pela gente, não se ouve, não se nota, não se percebe, não se sente. Não há tempo para isso. Há muita diversão, né? Muita diversão, muita intensidade de diversão. Mas quando você desperta, aí a coisa muda de figura. Esses ecos, essas reverberações que ficam, elas são coisas do passado, coisas que você fez, que você pensou, que você sentiu. São maneiras de ser, maneiras de reagir a determinadas situações. São padrões de comportamento que a gente assumia, são posturas, são questões morais, são necessidades e vontades físicas, energéticas, emocionais e mentais que a gente cultivou por muito tempo, que a gente aprendeu, que a gente se condicionou ao longo do tempo e que depois que a gente desperta, isso continua fluindo, dependendo da força, dependendo da intensidade, da ação, do que você fez, de como você gravou aquilo dentro de você mesmo. Então, você está um processo mais avançado de despertar e você vai escutar uma voz dentro da sua cabeça dizendo: faça tal coisa, seja assim, seja aquilo. Você vai se defrontar com situações no dia a dia e que de repente você entra num quase que automático aquilo, um padrão de comportamento reagindo, um linguajar às vezes um pouco diferente, mais antigo, com expressões, com agressividade, ou com suavidade, ou com submissão, que você fazia há muito tempo. Você vai sentir vontade de fazer coisas que você sempre fez, que você parou sem saber porquê, ou que você continua fazendo porque aquele eco é muito forte, você vai repetindo e você começa a notar que você está fazendo aquilo. Você começa a representar papéis que você representava, só que aí você percebe. Essa é a grande diferença. Antes você escutava aquela voz da sua própria consciência, dos seus próprios condicionamentos, dizendo que tem que agir assim, que tem que ser assado, tem que ser isso, tem que ser aquilo, e você reagia àquilo. Quando você desperta, você escuta e você começa a questionar. Mas de onde vem isso? Por que estou fazendo assim? Por que estou repetindo isso? Por que eu estou novamente cumprindo coisas que eu fazia antigamente, que pensei que já tinha soltado, que tinha me modificado? Às vezes a gente pensa, puxa, eu cresci tanto, eu evolui tanto, mas de repente eu faço as mesmas coisas de antes. Então, essas reverberações vão continuar, dependendo de cada pessoa. Para alguns por muito tempo, para outros por menos tempo, para alguns com muita intensidade, para outros com menos, e assim vai. Faz parte do processo. E isso tem uma função muito interessante. Esse observar é um indicativo de que a gente está avançando no processo de despertar. Você conseguir observar essas coisas. E você conseguir observá-las, e você conseguir interceptá-las, que é muito interessante. Porque elas já não são mais adequadas. Elas já não são mais adequadas. E embora exista uma vontade, às vezes, uma necessidade em outros momentos de fazer aquilo, você precisa interceptá-las, você precisa gerenciá-las.
né? Às vezes você vai dar vazão, você vai deixar aquilo fluir e às vezes você vai segurar. E você precisa também lembrar-se que despertar, transcender, não é excluir. Não é jogar fora o que tem de ruim dentro de você, o que você considera ruim. Né? Cada um de nós considera algumas coisas ruins, outras não. Né? Depende de cada um. Mas você não vai jogar fora. Não existe isso. Você vai acolher essas coisas ruins que você julga que estão dentro de você e você vai guardá-las com carinho. Você vai guardá-las com entendimento sobre elas. Porque se você não tivesse feito alguma coisa ruim, você não tinha errado e sofrido e aprendido com isso. Então, o despertar vai valorizar tudo que nós temos de bom e de ruim lá dentro. E esses ecos não são só coisas ruins, não, são coisas boas. São padrões bons, mas que nem sempre são adequados. Às vezes a gente era bonzinho demais, a gente dizia sim para tudo, a gente concordava com todo mundo, a gente tinha medo de magoar, a gente tinha medo de ofender, aquela empatia desenfreada, né? A gente está sempre se colocando no lugar do outro e entendendo que o outro vai sofrer horrores com aquilo, então eu não posso contribuir por isso, eu não posso fazer, eu não posso piorar, e aí a gente acaba assumindo coisas que não deve. Então se torna bonzinho demais, compassivo demais, isso atrapalha. Tem momentos que a gente precisa colocar limites, tem momentos que a gente precisa definir as coisas da nossa forma, né, a respeito com a gente mesmo, que é muito importante. Então esses ecos são de coisas boas também que a gente fazia, mas que às vezes, pelo excesso, acabavam nos prejudicando. Fique atento, procure observar-se, procure entender-se melhor, questione-se, né? Aquela dupla inseparável, dupla imbatível, observar e questionar. Por que eu estou reagindo assim? Por que de novo? Por que eu não percebi antes? O que está acontecendo? O que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que acolher em mim? O que eu preciso olhar em mim de uma maneira diferente que eu estou deixando passar? Então é muito importante para o crescimento que a gente observe esses ecos, que a gente gerencie eles, que a gente acolha, que a gente aprenda com eles. Há muita coisa para aprender com a gente mesmo. Sem julgamento. Fundamental. Fundamental. Sem julgamento. Procurando entender. Né? O acolhimento é realmente pegar no colo aquele comportamento ruim, aquele palavreado ruim, aquelas ideias, aquelas emoções tão afloradas, tão intensas, e acolher dentro da gente aquilo, entender que foram necessárias, que precisavam ser extravasadas, que a situação exigia, que por alguma razão tiveram utilidade. Agora é diferente, eu olho para elas e eu vejo isso diferente, eu percebo diferente, e eu trabalho com isso também de uma maneira diferente. Mais atento, mais desperto, mais consciente, mais lúcido. E aí, observando e questionando, a gente vai modificando esse processo. A gente vai entendendo por que aquilo ali está dentro da gente ainda, por que aquilo ali continua fluindo, né? E aos poucos isso vai se dissolvendo, vai sendo acolhido e guardado, né, dentro do nosso ser como uma parte da gente. Legal, pessoal? Gratidão então.